Doutor Marco Adriano, juiz eleitoral aqui da nossa região, as pessoas, algumas delas, têm dúvidas a respeito das urnas eleitorais. Pensam que pode haver algum tipo de manipulação, que algum candidato pode de fato se dar bem e outro se dar mal de forma errada, de uma forma até criminal. Como é que o senhor vê essa situação? Agradecer o prestígio aqui da entrevista, né? Muito importante prestar essas informações à população de Pedreiras e região, né? Então, primeiramente, assegurar a todos os eleitores, todas as pessoas, que a urna eletrônica é sim confiável, é um instrumento genuinamente brasileiro, né, produzido pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral há mais de 10 anos, já vamos completar quase 20 anos aí de uso de urnas eletrônicas, e foi um grande avanço na transparência e na credibilidade e na segurança das eleições, né? Então, a gente vê muitas matérias na internet divulgando que a urna está sujeita a fraudes, mas nesses 20 anos de utilização das urnas eletrônicas não há nenhuma comprovação de fraude no manuseio da urna. Logicamente, fraudes ocorrem muito pelo fator humano, uma pessoa votar no lugar de outra, usando documento falso. Mas até nisso a Justiça Eleitoral avançou muito, em que hoje quase todas as urnas elas utilizam um mecanismo de identificação biométrica, né? Aqui em Pedreiras já iniciou o cadastro biométrico e a tendência é que até 2022 todos os eleitores estejam nessa base de dados. Doutor Marco Adriano, olha só, uma pergunta, é uma dúvida também. É verdade que antes desta urna eletrônica as pessoas tinham que esperar cerca de 2 semanas, mais ou menos isso, para poder descobrir qual candidato foi o vencedor das eleições presidenciais antigamente? Justamente, né? Antigamente a eleição era na cédula de papel, o eleitor marcava ou escrevia o nome do candidato ou o número, e os escrutinadores, no dia da apuração, faziam a triagem dos votos, né? Como eram muitos eleitores e o material era bem arcaico, né? Era tudo manual, às vezes demoravam 2 semanas para se totalizar a apuração, né? A urna eletrônica veio justamente com o objetivo de dar mais celeridade nesse processo e, acima de tudo, confiança, né? Porque a urna eletrônica, no dia da eleição, 7 horas da manhã, os mesários têm que estar no local de votação para imprimir um extrato chamado zerésima, que é a comprovação de que naquela urna nenhum candidato tem voto. Então vai aparecer um extrato, todos os nomes de todos os candidatos com o número de voto 0, por isso o nome zerésima. E às 8 horas inicia a votação. A urna é toda programada para obedecer esses horários. Então, no final da votação, às 17 horas, encerrado a distribuição de senhas, né? O eleitor às vezes chega muito tarde, a gente sempre recomenda que chegue mais cedo. Então, provavelmente às 5 horas, já encerrando, fechando os portões, a votação sendo encerrada, os mesários vão imprimir um novo extrato, que é o chamado boletim de urna. Nesse boletim de urna vai sair a indicação de quantos votos cada candidato teve naquela sessão eleitoral, ou seja, naquela urna. Hoje o boletim de urna é tão transparente que ele vem com um código de barras. Então, basta o fiscal do partido ter um aplicativo leitor de código de barras que já vai automaticamente alimentar aquele aplicativo com a informação daquela urna. Por isso que hoje, algumas eleições em alguns municípios, menos de 30 minutos depois do encerramento da votação já se sabe o resultado, antes mesmo de ser transmitido as informações da urna. Por quê? Cada partido tem o seu fiscal em cada urna e ele faz a totalização paralela, né? Então, transparência é sinônimo de utilização da urna eletrônica. Olha só, uma outra dúvida de quem é eleitor é a respeito dos mesários. Tem gente que pensa que o candidato coloca mesário tal, escolhe como bem entender, e o mesário tem acesso a ver, de fato, qual foi o voto, em qual candidato foi votado. Isso é verdade ou é mito? Primeiramente, o mesário é uma pessoa, um cidadão de boa índole, escolhido pela Justiça Eleitoral para colaborar conosco no dia da eleição. Então, eu homenageio aqui todos os mesários que atuam pela 9ª Zona e pela 67ª Zona Eleitoral, por ter comparecido ao treinamento que já foi ministrado e por, certamente, no dia da eleição estar conosco trabalhando. Então, vocês são o braço forte da Justiça Eleitoral no dia das eleições, porque vão ter mesários em cada sessão eleitoral. Então, o mesário é uma pessoa de boa índole, como falei, de reputação ilibada. Qual é a função dele? Receber o eleitor, identificá-lo com um documento oficial com foto e o número do título de eleitor,
Se já existe a biometria, o eleitor vai botar a digital e vai ser identificado pelo equipamento, ou seja, um eleitor para cada voto, né? Então o eleitor se identificou, aí o mesário autoriza o acesso do eleitor à cabine de votação. Na cabine só entra o eleitor. Admite-se o auxílio por terceiros, desde que se trate de pessoas portadoras de deficiência física ou algum idoso. Então vai ter o auxílio de uma pessoa da sua confiança, não vai ser o mesário, pode até ser, mas desde que seja escolhido pelo eleitor. Então, o eleitor, ao digitar o voto, o mesário não tem acesso nenhum. O mesário ele só usa esse terminal que fica na mesa, ao ser identificado, e a urna eletrônica fica num outro espaço mais à frente. Então, não tem como o mesário saber qual foi o voto que o eleitor deu. Então, a partir de tudo isso, podemos concluir que, de fato, a urna é segura para podermos, de fato, fazermos a escolha dos nossos candidatos e decidirmos o futuro do nosso país. Justamente, eu não tenho dúvida alguma quanto à credibilidade, à segurança, à confiabilidade da urna eletrônica. Como eu estava falando contigo, foi um equipamento desenvolvido por técnicos do TSE. Ao longo do tempo desses 20 anos foi aprimorado constantemente, ela passa por auditorias periódicas, inclusive o TSE faz uma audiência em que profissionais da área de informática, hackers, podem tentar manusear a urna para tentar de alguma forma invadi-la. O máximo que já conseguiu fazer foi, depois de 2 horas de manuseio da urna, o hacker conseguiu obter alguma informação, mas a informação que ele teve não é suficiente para dizer que ele poderia alterar o resultado do que já está registrado na urna. Então, quando o eleitor aperta o verde e confirma, a urna tem uma série de camadas de segurança e também outros elementos de criptografia que é muito mais seguro do que o manuseio de um caixa eletrônico. A gente vai no banco, faz saques, faz transferências, usa o celular, vários aplicativos, manda mensagem, quer dizer, a gente confia no nosso celular, que é muito mais vulnerável do que uma urna eletrônica, e pessoas sem fundamento algum vêm dizer que a urna não é confiável. Então, brasileiro, você eleitor, a urna, eu faço um paralelo com o avião, né? Quem inventou o avião? Não foi Santos Dumont? Não foi um brasileiro? Isso não é mundialmente reconhecido? Então, por que nós não nos orgulhamos da invenção da urna eletrônica? É porque nos Estados Unidos não é utilizada a urna? Lá é outra cultura, é outra tradição. O Japão já fez testes, a urna eletrônica já foi testada por japoneses, por outros países, é utilizada na Argentina, por exemplo. Então, eu acredito que a gente tenha que se orgulhar e sim, acreditar sim no trabalho sério que a Justiça Eleitoral desempenha, através dos juízes eleitorais, do Ministério Público, dos servidores do quadro da Justiça Eleitoral e também de toda a equipe que nos dá o suporte no dia da eleição.